Fala pessoal, bora para mais uma aula do nosso curso. Nesta aula vamos tratar do seguinte tema: tipos de leilão: online, presencial e híbrido. Vamos trazer aqui algumas características e pontos importantes de cada modalidade. Começando pelo mais usado, pelo mais famoso, né? O leilão na modalidade online é o mais usado, obviamente, porque é mais cômodo, seja para o arrematante, para o investidor, para quem vai participar, e para o leiloeiro. Porque, pessoal, convenhamos, hoje em dia tudo online. Então, para o leiloeiro, por que é mais benéfico? Ele consegue utilizar do marketing, do tráfego pago para fazer as suas publicações e para participar, ele faz o site e as pessoas conseguem dar o lance através do site. Então é tudo online. Não precisa ninguém se deslocar pessoalmente para participar nessa modalidade. Então, para ele é muito mais vantajoso, ele consegue utilizar de meios de tráfego pago para atingir a maior quantidade de pessoas, com o intuito de ter mais gente participando. E para quem vai participar também é muito mais confortável, você pode dar o lance através de um clique. Enfim, agora vamos trazer alguns pontos importantes para vocês terem atenção. Começando pelo cadastro. É necessário em todo site de leiloeiro que você for participar fazer o cadastro previamente. Então você vai montar a sua listinha, desde os leiloeiros mais conhecidos até dos leiloeiros menores. Então tem oportunidades excelentes nesses leiloeiros menores, porque até mesmo com relação à concorrência, por eles não serem muito famosos, muito conhecidos, vai ter menos concorrência. Então essa é uma vantagem. Então monte a sua listinha e já faz o cadastro previamente, porque cada leiloeiro vai ter ali a sua exigência com relação à documentação. A maioria aceita que você mande a documentação, tudo de forma online, mas já verificamos em alguns casos leiloeiros exigindo que mandassem por correio, por exemplo. Então, a informação aqui que vocês têm que ter atenção é fazer tudo de forma antecedente, de forma prévia, para vocês não perderem a oportunidade. Então, vocês têm que verificar quais as documentações necessárias. Geralmente tem um escopo, né? Mas verifique. Se não tem nenhuma documentação que você não tem em mãos, enfim, tudo com antecedência. E também tem que ter atenção com relação à validação do documento. Tem leiloeiros que demoram para fazer a validação, se está tudo de forma correta. Então pode demorar de 24 horas a 48 horas. Beleza? Então, enfim, agora outro ponto de extrema relevância. Já presenciamos pessoas perderem uma oportunidade que elas queriam muito por essa falha. É necessário você fazer o cadastro e fazer a habilitação no site para aquele lote que você quer participar. Então, além do cadastro, você tem que fazer a habilitação. A habilitação, o que significa? Nada mais é do que você aceitar os termos, as regras, as normas daquele leiloeiro. Então é isso. Quando você faz a habilitação, você está afirmando que você está concordando com aquelas normas. Então é necessário fazer essa habilitação. Agora, uma observação. Essa habilitação, ela encerra antes do início para dar o lance no leilão. Então, não queira você fazer a sua habilitação em cima da hora também, porque você não vai conseguir. Ah, eu já fiz o cadastro, eu já estou pronto. Não, o cadastro não é suficiente, você tem que ter habilitação. Então, muita atenção para vocês não perderem nenhuma oportunidade. Então, tem leiloeiro que fecha a habilitação faltando um dia, faltando 5 horas, não tem uma regra específica. Cada leiloeiro pode optar com relação a esse prazo. Então, faça tudo com antecedência, pessoal. Perceba-se que eu estou dando bastante foco
nesse ponto. E a habilitação, ela não tem ônus, você não precisa pagar nada. Então você eu estou estudando aquele imóvel, mas eu vejo que é uma grande oportunidade. Então faz o seu cadastro, faz a sua habilitação, que você não tem nenhum malefício. Eu não quero participar. Tá bom, vai passar aquele leilão, você já tem o cadastro e acabou. Então sempre quando você for participar de outro leilão naquele leiloeiro, você vai ter que fazer a habilitação. Beleza? O cadastro você já tem. Agora atenção com relação ao lance. Outro ponto que pode trazer prejuízo. As pessoas que não vão participar, principalmente pela primeira vez, ficam muito inseguras. Fiz aqui a habilitação, será que eu consigo dar lance já? E vai lá e testa o lance. O lance, pessoal, ele é irretratável. Então, se você deu o lance e computou, se ninguém vier e der um lance maior, você vai ser a pessoa que vai arrematar aquele imóvel, entendeu? Às vezes, você deu um lance no imóvel errado, é possível, entendeu? Você tem que tomar cuidado, pessoal. Faz a habilitação no lote certo, não testa o lance, porque ele é irretratável. E se você não pagar o que é devido à comissão do leiloeiro, você pode sofrer sanções, ficar impossibilitado de participar de outros leilões e responder até mesmo criminalmente, por querer fraudar o leilão, enfim. Então fique com essa informação. Se você fez o cadastro e fez a habilitação tudo de forma correta, você está apto a participar. Não testa o lance. E o procedimento, pessoal, ele é todo online. A guia de pagamento, o auto de arrematação, eles serão enviados no seu e-mail, obviamente, o e-mail que você cadastrou na hora de você fazer todo o procedimento interno no site do leiloeiro. Ponto de atenção, verificar o prazo de pagamento dessa guia de pagamento. Porque em via de regra é 24 horas, via de regra, mas sempre leia o edital, lá vai estar todas as normas, para você não ser pego de surpresa. Beleza? E agora com relação aos lances. Tem algumas estratégias que o pessoal fala na internet, que utilizam, principalmente dar lance no final do leilão. Eu particularmente, eu uso o lance no final, praticamente faltando meia hora, 20 minutos, com qual intuito? Às vezes você dá um lance muito no começo, né, do leilão, você pode chamar a atenção de outras pessoas, de outros investidores que não estavam olhando para aquele imóvel. Não é muito corriqueiro, porque quem quer participar faz todo o estudo prévio, né? Mas pode acontecer. Se você der um lance faltando muito tempo, vai dar tempo da pessoa, aqui tem um lance, será que está compensando? Vai analisar as informações e pode ser que ela queira participar. Mas eu quero deixar registrado aqui o seguinte, o que vai trazer como princípio basilar de estratégia de lance é a sua viabilidade econômica. Você já fez todo o estudo daquele imóvel, quanto que ele vale no mercado, com relação ao seu retorno, e você já limitou o seu lance máximo. Isso daqui você não pode superar, independentemente de estratégia, não. Você fez a sua viabilidade econômica, você tem o seu teto. E aqui a gente pode falar do lance automático. Ele é muito utilizado nesse intuito. Também é cômodo, né? Você não precisa estar ali clicando. Às vezes você está ocupado, tem uma reunião, você deixa ali estipulado o lance automático. Ele funciona dessa seguinte maneira. Você vai estipular o seu lance máximo e ele vai sempre cobrir, se alguém der o lance, até o lance que você estipulou como máximo. Beleza? Então, exemplo, lance inicial 100 mil, você estipulou 120 mil. Ele sempre vai cobrir até chegar no seu lance máximo de 120 mil. Chegou ali, ele vai parar de dar o lance. Então, é uma estratégia também que é bastante utilizada. Observação, a comissão do leiloeiro, ela é sempre paga à vista. Geralmente é 5% do valor da arrematação e verificar sempre as regras com relação a esse tema no edital. Geralmente ele vai te mandar um boleto, aí você paga por DOC, TED e acabou. Mas
ela não é dividida, não tem como você parcelar, dividir, é à vista. Então esses são os pontos mais importantes do leilão online. Agora falando um pouco sobre leilão presencial. O dia e o local que vai acontecer o leilão, eles são previamente expostos no edital do leilão. Então, se você se deparar com esse tipo de leilão presencial, essas informações são necessárias, você vai achar no edital. E a divulgação do leilão, ela pode ser feita de forma online, a divulgação. Mas para você dar o lance e participar, você vai ter que se deslocar pessoalmente para dar o lance nessa modalidade de leilão presencial. E como é que funciona? É que nem nos filmes. Tem a plaquinha, você levanta e o leiloeiro vai, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido. Então é dessa forma. E outro ponto de atenção que você tem que verificar com antecedência, se é necessário você apresentar algum sinal. Pode ocorrer de você ter que pagar algum valor lá pessoalmente no ato da arrematação. Então, se você arrematou lá e é exigido algum valor e você não estava sabendo, aí vai complicar o seu lado. Então, verifique no edital se tem essa exigência. E, por fim, o leilão híbrido ocorre de forma simultânea, vai misturar o leilão presencial e o leilão online. Nessa modalidade, ele vai ser computado os dois tipos de lance. Quem está lá pessoalmente e quem vai dar o lance online. E não tem nenhuma desvantagem para nenhum tipo de lance, se você está dando online ou presencialmente. Beleza, pessoal? Então, são essas modalidades que vocês têm que entenderem, principalmente ali aqueles pontos de observação, pontos importantes, na modalidade de leilão online, que obviamente de forma esmagadora é o que mais acontece. Por fim, a gente finaliza aqui com uma frase do Sócrates: uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Então você sempre vai se deparar com desafios, com obstáculos, mas você tem que estar apto a procurar sempre a solução para você passar por esses obstáculos. Uma vida sem obstáculos é uma vida sem graça. Enfim, pessoal, aguardo vocês na próxima aula.